Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, versículo de número 6 e o 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Comunhão, vamos falar sobre comunhão. E que tema maravilhoso de nós tratarmos, de nós falarmos de comunhão, de amor ao próximo. Este é um tema a qual nós devemos sempre estar relembrando. Não somos competidores uns dos outros. Precisamos ter paz, precisamos ter comunhão, precisamos nos alegrar com a alegria do nosso próximo. Devemos chorar juntamente com ele, nunca de forma competitiva. A nossa luta, ela não é contra a carne ou contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o nosso irmão. Ele pode até por uma falha, por um momento, apresentar ali, deixar ali ser usado pelo inimigo das nossas almas, mas ele jamais será o nosso inimigo, nosso arqui-inimigo. A nossa luta nunca será contra o nosso irmão. O nosso irmão nós devemos apoiar, o nosso irmão nós devemos amar, o nosso irmão nós devemos motivar, juntos, unidos, como um corpo que precisa um do outro. Se nós temos uma unha encravada, ela dá problema para o corpo todo, é capaz até de você ter ali uma febre. Se você tiver um problema no dedo, desmitir um dedo, até para você ir ali tomar um banho, passar um shampoo no cabelo, você vai sentir dificuldade de viver, de fazer algumas ações, de tomar o seu café da manhã, você vai ter dificuldades. Assim é o corpo de Cristo, ele precisa estar saudável, ele precisa estar unido. Infelizmente, nós temos afastados e expelido muitos de nossos irmãos, às vezes por um debate teológico, às vezes por uma crítica infundada, uma crítica que não é uma crítica construtiva, e nós temos assim afastado os nossos irmãos. E às vezes achamos que aquele irmão não está fazendo falta na igreja, não está fazendo falta no corpo de Cristo, mas ele faz falta, assim como o dedo machucado, assim como uma unha encravada, ele faz falta para o corpo de Cristo. Jesus Cristo morreu por ele também. O céu não é nosso, o céu ele é de Cristo. Então devemos ter comunhão um com os outros. O salmista vai escrever: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Vamos ver aqui alguns pontos sobre a comunhão. A comunhão. O propósito da comunhão. Qual é o propósito da comunhão? Condições da comunhão. Vamos ver também aqui comunhão na igreja. O que significa comunhão na igreja? E quais são os resultados
da comunhão. Que maravilhoso, irmão, ter comunhão com os nossos irmãos. Lembrando que nós iremos passar a eternidade, a cidade santa que Apocalipse descreve, é para nós morarmos. Nós vamos passar uma eternidade com o nosso irmão. O que interessa é o nosso irmão, não são coisas. O que interessa não são bens materiais. Não precisa se formar grupinhos exclusivistas. Nós temos que ter comunhão com todos, com o pastor, com os líderes, com aquele irmão que não tem nenhum cargo na igreja, que não exerce nenhum cargo na igreja, mas que dá uma paz do Senhor, que fala com todos. Glória a Deus, porque Deus, Ele usa a todos, é a multiforme graça de Deus, todas as formas de Deus agir. Então todas as pessoas nesta igreja, neste corpo, elas são essenciais para Jesus. E nós devemos amar a todos, irmãos, motivar a todos, ajudar a todos, incentivar a todos, e uns ajudando aos outros. Assim como qualquer membro do nosso corpo, ele padece de alguma coisa, você está ali empenhado em cuidar daquele membro que está enfermo. Assim deve ser na nossa igreja, na nossa comunidade, com os nossos irmãos, com o nosso semelhante. Nós devemos ter comunhão. Pode-se, normal, é natural, irá algum debate, não concordar com alguma coisa, isso é extremamente natural. Mas a Bíblia nos orienta: irai-vos, mas não pequeis. Logo ao finalzinho do entardecer ali, você já tem que estar passado ali aquela ira, não pode se guardar então ali aquela mágoa do seu irmão, nem pensar em ficar sem falar com o irmão. Se tem alguma oferta, deixa a tua oferta e vai se reconciliar com o teu irmão. Só então apresenta a tua oferta de louvor, a tua pregação, a tua ajuda financeira, seja como for a sua oferta, só apresente a Deus se tiver tudo em paz com o seu irmão, porque senão é em vão, é inútil. O Senhor não recebe a tua oferta se não houver comunhão com o teu irmão. O propósito da comunhão, a comunhão dos cristãos, é muito importante, pois é em nossa unidade que o crente é encorajado e cresce em Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 11. Desejo vê-los para que eu possa transmitir-lhe algum dom espiritual para fortalecê-lo. Olha o que Paulo está escrevendo, irmão. Eu desejo ver vocês, igreja em Roma. Para quê? Para transmitir-lhe um dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que vocês e eu possamos encorajar uns aos outros através da nossa fé mútua. Nós professamos a mesma fé, nós temos o mesmo Deus, nós queremos ir morar no mesmo céu. Então nós temos que ter este sentimento aqui de Paulo. Desejo vê-los para transmitir algum dom, para fortalecê-los. Isto é, para que vocês e eu possamos encorajar. Você me encoraja na caminhada e eu te encorajo na caminhada. Vai dar certo, o Senhor é por nós, quem será contra nós? A nossa vitória vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Glória a Deus, são esses os incentivos através da palavra de Deus que nós devemos estar ali
o tempo todo motivando, encorajando os nossos irmãos. O mundo passa a saber que Jesus foi enviado por Deus quando os irmãos estão em comunhão. A sua família sabe, o mundo sabe, glória a Deus, no seu trabalho sabe que você age diferente, que você tem comunhão com o irmão, que você é querido na comunidade, todos gostam de você, porque você é uma pessoa agradável, uma pessoa que faz comunhão, que faz união, que vive em união, que sabe viver em sociedade, que se importa com o outro. Condições da comunhão, um compromisso básico de uns para com os outros. O nosso compromisso precisa estar baseado no ágape. E o que é o ágape, irmãos? É um amor unidirecional que ama apesar dos defeitos que o seu irmão tem. Apesar de você não concordar com a forma como ele fala, com a forma como ele se expressa, se ele é extrovertido demais, se ele é introvertido demais, se ele fala demais, se ele fala de menos, se ele fica ali guardadinho no cantinho, se ele não participa demais. Apesar disso, eu tenho amor pelo meu irmão. E não por causa que o irmão tem um carro, eu vou ter comunhão com meu irmão. Por causa que o irmão tem uma casa com piscina, eu vou ter comunhão com meu irmão. Por causa que o meu irmão é rico, eu vou ter comunhão com meu irmão. Não é dessa forma. Não é por causa que ele é legal, eu vou ter comunhão com ele. Não é por causa de. Glória a Deus. É apesar de ele não ter condições sociais, apesar de ele viver em uma comunidade, em uma favela, eu vou ter comunhão com o meu irmão. Eu vou procurar ajudar o meu irmão. Tanto naquele que não tem nada, como naquele que tem muito. Eu vou ter comunhão com todos. Eu vou ter comunhão com o líder. Eu vou ter comunhão com aquele que fica lá no último banco da igreja. Com aquele que fica lá no cantinho, que não canta, que não prega, que não ora, que não pega no microfone. Eu vou ter comunhão com ele. Apesar de qualquer coisa, eu vou ter comunhão com o meu irmão. A verdadeira comunhão é cristocêntrica, porque Cristo está no meio dos irmãos. Andar na luz, as condições da comunhão. A nossa comunhão inclui a necessidade de sermos abertos, honestos e verdadeiros uns para os outros, sem falsidades, meus irmãos. A confissão dos nossos próprios pecados uns aos outros. Confesse, aquelas pessoas mais próximas. Peça uma ajuda, peça um conselho. Glória a Deus. A obediência à luz. A remoção de quaisquer máscaras ou falsas coberturas. Não existe falsidades. Louvado seja o nome do Senhor. Um interesse genuíno no bem-estar do outro. Um interesse genuíno. Eu me alegro quando o meu irmão está bem. Eu fico feliz com a vitória do meu irmão. Glória a Deus. Uma disposição de entregarmos as nossas vidas, como escreve João no capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, que alguém entregue a sua vida pelos seus amigos. Olha que mandamento profundo, meu irmão. Amem uns aos outros como Jesus amou. Tem coragem de dar a sua vida pelo seu irmão? E aqui não é só a sua vida física, mas dar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua dispensa, um pouquinho do seu ouvido, um pouquinho até dos créditos do seu celular em uma ligação. Como é que você está? Você está bem? Quer compartilhar comigo algum problema? Nunca mais eu vi você na igreja. Você quer se abrir? Você quer falar alguma coisa? Você quer uma visita?
Você quer que o departamento tal vá à sua casa? Eu nunca mais vi você na igreja. Eu me importo com você. Você é importante aqui na igreja. Não é função só dos líderes. Não é função só do pastor. Já ouviu alguém falando? Ninguém vem me visitar. É função de todos os membros da igreja ter comunhão uns com os outros. E você, quando estiver bem, vá visitar também, como você gosta de ser visitado. Como você faz questão de ser visitado e de expor que ninguém vai te visitar. Quando você estiver melhor, mais fortalecido no Senhor, vai visitar alguém também. Deus também quer te usar para abençoar as pessoas, é ter comunhão uns com os outros. A comunhão na igreja significa o compartilhamento de todas as coisas. Houve 3 estágios de desenvolvimento na comunhão dos cristãos em Atos, capítulo 4, versículo de número 32. Em primeiro lugar, eles tinham um só coração, um só espírito. Em seguida, tinham uma só alma, a mesma mente. E então seguiu-se a expressão física de terem todas as coisas em comum. Atos capítulo 2, versículo 44. Todos os crentes estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, como a venda de suas posses e bens. Davam a qualquer pessoa de acordo com o que necessitassem, e eles davam de coração aberto, sem ninguém obrigar, sem o Pedro obrigar, meter a faca no pescoço. Se você não der, Satanás vai te destruir. Não. Eles entravam na fila, vendiam suas propriedades de coração aberto, reconhecendo a necessidade do crescimento do reino de Deus naquele momento em que precisava se reproduzir cartas, em que se precisava escrever a palavra de Deus. E um papel desse equivalia a um dia todo de trabalho. Precisava-se de muito recurso para andar de cidade em cidade. Não tinha avião, era navio, era carroça. Precisava-se de um jumento, um camelo, para se deslocar de uma cidade para outra. Então os crentes daquela época, entendendo a necessidade da expansão do reino de Deus, eles vendiam suas propriedades. E quando alguém vendia para querer se exibir, para querer se amostrar, foi o que aconteceu com Ananias, que mentiu não a Pedro, mas ao Espírito Santo, e foi fulminado, foi morto na hora, porque queria enganar. Entrou na fila para dizer que estava ali ofertando de coração, mas não. Era somente para aparecer, para se exibir, exibicionismo, o compartilhamento de posses. Não pode ter dificuldades dentro da igreja em arrecadar uma cesta básica, em ter ali uma ajuda para a compra de algum medicamento, de um remédio. Devemos nos unir em comunhão, e aquele que está necessitado. Tem que existir um trabalho social na igreja, tanto para os membros da igreja, como para a comunidade a qual ela está inserida. Nós somos luz, não se coloca uma luz debaixo de uma mesa, não. A luz ela tem que ficar longe, como o poste que ilumina a rua. A igreja, onde ela estiver inserida, ela tem que ser uma bênção. Buscar projetos sociais para abençoar a comunidade a qual ela está inserida. Seja de que forma for. Trazendo um tratamento odontológico. Alguém que não saiba ler. Ter um momento ali para ensinar as pessoas da comunidade a ler. Aquele que não pode comprar um livro, tem que se ter ali, se ajuntar ali, dar um livro, uma Bíblia. Procurar de alguma forma ajudar a comunidade.
fazer ali uma pesquisa das pessoas que precisam. E a igreja, a comunidade, vivendo em comunhão, tem que abençoar a comunidade a qual ela está inserida. Muito mais aquelas igrejas que têm muitas posses. Muito mais os grandes líderes religiosos que podem influenciar as suas ovelhas. Ela tem que ser luz no meio das trevas, abençoar a comunidade a qual ela está inserida. Isto é comunhão. A entrega de nossas vidas. Glória a Deus. Quantos entregaram a sua própria vida? Estamos falando aqui de entregar posses no tópico anterior. E aqui agora muitos entregaram a sua própria vida para que o Evangelho chegasse até nós hoje. E o que nós estamos fazendo para, se Jesus não voltar, entregarmos um Evangelho sadio às próximas gerações? O que nós temos feito? Qual o sacrifício que nós temos feito? Porque o resultado dessa comunhão, o Evangelho chegou até nós. Nós temos livros históricos escritos, inspirados por Deus. Cada folhinha dessa valia fortuna de dinheiro, de esforço, de arriscar a vida. Porque se os fariseus, como exemplo de os Saulos da época, que perseguia, prendia, matava, pegasse alguém com estes livros, com esta Bíblia da época, com aqueles pergaminhos, eles eram mortos, presos. Glória a Deus, e muitos ali deram as suas vidas. Glória a Deus, mas entregaram o reino de Deus mais à frente. A nossa devoção em servirmos os irmãos, sermos canais de suprimento a outros necessitados, o compartilhamento nas aflições, compartilhar as aflições, uma doação sacrificial. Em 2 Coríntios 8:2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Pois testifico que deram tanto quanto possível, e até mesmo além da capacidade deles, além do que eles podiam dar, além do que eles podiam investir em pessoas, em gente, para o crescimento do reino de Deus. Eles deram além do que eles podiam dar, tanto de forma financeira como física. Então não deram não para Jesus. Quando alguém te chamar para pregar, para louvar, para evangelizar, para limpar a igreja, para ajudar uma comunidade, não deram não para Jesus. O Evangelho chegou até nós porque essas pessoas deram além da capacidade física, mental, financeira. Eles deram além. Deram muito mais. A prática da hospitalidade, a edificação e o encorajamento mútuo. Encorajar um ao outro. Vamos lá. Vamos arregaçar as mangas e nós vamos ser luz. Vamos ver o resultado, irmãos, da comunhão, do que aconteceu com aquela igreja primitiva. Primeiramente, eles tinham um temor a Deus. Eles tinham alegria, simpatia de todas as pessoas. Acréscimo de novos crentes, todas as necessidades supridas, ninguém morria de fome, ninguém vivia como um esmoléu,
com roupa toda rasgada. Tinha todas as necessidades supridas. Surgimento de líderes. E assim a igreja do Senhor, todos os dias, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava mais membros, mais crentes. Como é que está a sua igreja? Como é que está a sua comunidade a qual você está inserido? Tem crescido? Tem aumentado? Tem formado líderes? Então, que este vídeo seja um estalo na sua mente. Está faltando comunhão. Se tiver comunhão, irmãos, o óleo desce, o azeite desce, o Espírito Santo do Senhor desce e Ele opera e o reino de Deus cresce e o Senhor salva e as vidas são sendo abençoadas. O tráfico diminui, a prostituição diminui, todas as coisas, as mazelas diminuem, porque o poder de Deus, a igreja é luz e Deus opera. Que Deus possa operar na tua comunidade, na tua igreja, através de você. Seja um canal de bênção, um canal de comunhão, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe você, a sua família, a sua igreja, o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Comunhão. Louvado seja o nome do Senhor.